Aos poucos, os meses foram passando, o governo foi garantindo que não ia surpreender ninguém, que seria previsível, que cuidaria das contas. Antônio Palocci, ele era de uma tranquilidade, conversava com todo mundo. O juro foi baixando, em 2004 chegou a 16%. Naquela época, o presidente da República podia mudar o presidente do Banco Central quando quisesse. Lula nunca mexeu em Meirelles. Ele chegou ao fim do seu primeiro mandato celebrando que havia conseguido baixar os juros. Chegou a 13,25%. Uma conquista. Agora Lula ataca de forma inclemente o presidente do Banco Central porque a Selic está em 13,75%. Viu? Mas Praticamente. assim, olhar o número frio não quer dizer nada. É um erro que o Pedro Doria está cometendo aí. Tá? Uma coisa era 13% em 2004, relação que se tinha com o resto do mundo, relação que se tinha do Brasil consigo mesmo da sua trajetória. Hoje em dia, ter 13% não é a mesma coisa que ter 13% em 2004, tá? Assim. E também há uma diferença, né? O Lula, na época, tinha uma preocupação maior, no meu entendimento, em não deixar a especulação fazer com que houvesse algum desarranjo econômico que pudesse derrubar a sua popularidade. Hoje, a popularidade do Lula ela é muito mais ligada ao sucesso econômico da memória do primeiro e segundo governo Lula e da promessa de retomada do vigor da economia, porque a gente tem desde 2015 para cá um processo de crescimento anêmico, como o próprio Lula disse, que não contempla a classe trabalhadora que espera do Lula maior investimento público, retomada do emprego e da renda. Então, assim como na época era importante para o Lula garantir paz com o mercado em relação à especulação, hoje a situação é um pouco diferente. Por que eu acho que é um pouco diferente? Gente, o Bolsonaro fez um governo péssimo para a economia do povo. Agradou o mercado, mas foi péssimo para o povo. E, no entanto, ele se dedicou muito mais a manter a sua base mais aguerrida, alinhada e ativa no discurso político, pressionando os demais atores políticos, do que em apaziguar mercados, em dialogar com a imprensa, que é, via de regra, porta-voz do mercado. Então o Bolsonaro fez isso e deu certo. O Lula pode pensar o seguinte: olha, eu não posso me desconstituir politicamente e para isso eu dependo de resultado na economia que com essa taxa de juros não vai vir. Então eu vou instigar a minha base mais fiel com a minha atitude política, com as minhas falas, para que assim eu consiga fazer algum tipo de pressão política no jogo e não me desconstitua, consiga empurrar o problema do eventual não crescimento da nossa economia para o Banco Central autônomo, chefiado pelo indicado Bolsonaro, o bolsonarista Campos Neto. Seria uma forma do Lula tentar se isentar de um eventual não crescimento acelerado da economia agora no início do governo. E nós vamos discutir um pouco disso. Tá? Por quê? Porque a estratégia do Lula para cima do presidente do Banco Central não me parece ser uma estratégia de quem quer derrubar a taxa básica de juros, e sim uma estratégia de quem quer manter a sua base política engajada, mesmo diante de um eventual não retorno do nível de atividade como prometido durante a campanha.